Eu não confio no sistema português para me dar uma reforma. Diz-se quando chegar à minha idade da reforma que devo receber apenas 50% do meu ordenado e eu não quero isso. Eu quero envelhecer com qualidade, com uma vida confortável e sem me estar a questionar para onde é que foi o dinheiro que eu andei a descontar a minha vida toda. Então eu vou investir para a minha reforma pelos meus meios. E para isto não precisas de ser rico. Se não tiveres 200 euros ou 100 euros para investir por mês, tu podes fazê-lo com 20, 30, 40, tudo é melhor que nada. Depois, para mim, o que vier do Estado será um bónus. Se for muito, ótimo. Se for pouco, ótimo na mesma. Mas agora, onde investir, como investir, quanto investir? Quando se inicia esta pesquisa, há dois grandes vencedores, que são os ETFs e os PPRs, e este é o primeiro entrave. É normal nós começarmos logo a querer investir na melhor hipótese, mas e saber qual é que compensa mais? E pior, pois ainda dentro de cada um, há uns que servem e há outros que não servem. E ainda mais fundo, há uns que até podem ser ótimos, mas se forem colocados com o objetivo errado, ficam sem grande utilidade. Em tempos eu já tive estas perguntas, até hoje estar com o meu plano 100% traçado que te vou apresentar dentro de momentos. No fundo, aquilo que eu trago aqui é um guia e uma comparação direta entre os dois, de forma a que seja possível tu escolheres qual é que é melhor para ti, para poderes começar a proteger aquilo que vai ser o teu futuro ainda hoje. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, sejam por aqui o Estudo de Formas de Fazer Dinheiro Online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado à XTV por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Indo direto à resposta rápida, ambos os produtos são bons, ambos com mais-valias e ambos também com as suas limitações. Eu uso cada um deles para planos diferentes, com montantes específicos e tempos específicos. Para te conseguir explicar o meu plano e para tu conseguires compreender, tens primeiro de conhecer ambos estes jogadores que vamos agora ver. Vamos começar então pelos ETFs e vou-me focar mais naqueles que fazem sentido para este tipo de plano. Qualquer das formas, caso sejas novo por aqui e não saibas o que são ETFs, são fundos que tu podes comprar e vender na bolsa como se fossem uma ação individual. Tens diversos tipos de ETFs, uns contêm várias empresas dentro deles, ou seja, investindo num estás automaticamente a investir nas várias empresas que estão lá dentro. Tens outros que replicam o valor do ouro para que não tenhas de comprar o ouro real e tê-lo em tua casa. E tens outros até que replicam o valor da Bitcoin, se tu não quiseres comprar em corretoras de criptomoedas especializadas. Se um ETF que nós precisamos para a reforma fosse um jogador de futebol, ele teria que ser aquele jogador que iniciou no nosso clube ainda na academia, que tem vindo a evoluir, que tem um bom histórico de resultados e com um investimento reduzido comparando aos que são comprados logo aos clubes já estando totalmente formados. Quanto mais tempo tiver a treinar, melhor ficará. Mas não é só isso, nós também queremos um jogador dinâmico que possa passar nas várias posições e com qualidade. Ou seja, se eu por acaso precisar de mais apoio ao ataque, eu tenho mais apoio ao ataque, mas por outro lado, se eu precisar de velocidade, ele também pode ser extremo, mas por outro lado também tivemos que melhorar o nosso meio campo, ele também consegue assumir esse papel de distribuidor de jogo. O nosso objetivo mais tarde é que ele valorize de tal forma que o conseguimos depois vender a um valor alto a um dos grandes clubes ali da Premier League, ou agora também da Arábia. Nessa altura, comparando com o valor da formação, até será estranho pensar ao valor que nós o vamos conseguir vender. Então estas são exatamente aquelas qualidades que nós queremos ver no nosso ETF. Ele não tem que saber marcar gol, mas tem de saber gerar-nos dinheiro ao longo do tempo. Tal como este jogador, nós queremos então um ETF com um bom histórico de resultados. A longo prazo, tem que ser diversificado para aumentar a sua segurança de investimento. Porque se tu investires num ETF com 3 ações e uma correr mal, é perigoso. Agora se investires num com 200 ações e uma correr mal, já não parece assim tão grave. Depois, ser de manutenção barata ajuda e relativamente ao resultado, quanto mais tempo de investimento regular, melhor será também. Através do efeito composto, a curva de ganhos acaba por depois ser desproporcional num bom sentido. Aqui fica o exemplo caso investisses 100 euros por mês durante 40 anos a 10% anuais. Tu consegues ver que ao longo do tempo a curva dos retornos se afasta cada vez mais do dinheiro investido, ou seja, isso é exponencial. Então, que ETFs que na minha opinião cumprem com este objetivo? Tu tens o SXR8 ou o VUAA, ambos seguem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, o S&P 500. Tens por outro lado o IWDA, que segue o MSCI World, que contém mais de 1400 empresas espalhadas por 23 países desenvolvidos diferentes e estes ETFs rondam ali os 10% anuais de rendimento com uma taxa de gestão passiva entre os 0,07% anuais a 0,2%. Para além disto, nós temos ainda que ajustar à inflação e ter atenção aos descontos, porque isto é um valor bruto. Antes de te dizer exatamente o ETF que eu invisto para a minha reforma, vê quanto é que vais descontar no momento que o vendes. Todo o teu lucro é declarado em IRS, mas atenção, é só no momento em que o vendes. Neste momento existiu um corte nos impostos para os ETFs, o que é excelente. Antes era taxado em 28% no IRS, apenas em cima dos teus lucros, mas só mudou se tu mantiveres o teu investimento durante mais de 2 anos. Então, se tu não venderes entre 2 a 5 anos, tu pagas 25,2% de impostos e se o mantiveres durante mais de 8 anos, pagas apenas 19,6%. Faz muita diferença. Imagina que tu vendes 100 mil euros de lucro passados
próximos 30 anos. Isto é um valor bastante possível. Em vez de entregares 28 mil euros ao Estado, entregas 19.600, ou seja, metes ao bolso 8.400 euros que não terias de outra forma. Agora sim, onde é que eu invisto? Se tu conheces o meu canal, tu já sabes, não é bem uma surpresa. Eu pessoalmente tenho um plano mensal com o SXR8 para a minha reforma, todos os meses meto lá o dinheiro, uso a XTB para isto. Eu só trabalho com empresas que utilizo, de outra forma não me faz muito sentido. Dentro da XTB tu podes criar uma ordem automática mensal, falo aqui a partir do Save. Podes criar um plano de investimento, criar um novo plano de investimento, selecionas o investimento que tu queres, depois de o criares, colocares o nome e tudo mais, tu podes selecionar se o queres de forma automática, se queres manual, vamos supor que eu crio automático, tu podes escolher se queres por cartão de crédito, a conta XTB, transferência bancária, aqui o cartão tem uma comissão, portanto se o quiseres traz esta comissão associada, e depois é só selecionar o valor, a periodicidade, vamos supor que eu quero mensalmente, quando é que é para suposto começar e depois confirmar. A vantagem de investir mensalmente, na minha opinião, é que tu nem estás a investir na melhor altura nem na pior altura. Estás a investir na altura média e para nós isso é mais que suficiente. Depois disto, a XTB dá-te aqui umas informações que te ajudam a gerir o teu plano. Consegues ver o aumento do teu plano, consegues ver o lucro, o prejuízo. Se estiveres interessado e quiseres ver por ti próprio, tens o link na descrição. Portanto, vantagens de um ETF e assumindo os exemplos que acabei de dar. Tem um longo histórico de resultados. As taxas de gestão são baixíssimas. O risco de retorno é muito equilibrado e permite aproveitar o efeito composto. Já as vantagens daqueles que eu falei. Para excelentes resultados, tem que se esperar vários anos. Só se vê rendimento no final do termo, a não ser que se escolha uma das versões que vai pagando dividendos e a tributação, mesmo que tenha sido ajustada, continua a ser alta. Então se eu meto o meu dinheiro em ETFs, porquê é que eu meto também num PPR, como disse no início do vídeo? Para te responder a isto, nós temos de entrar no capítulo dos PPRs. Eu uso um PPR, ou seja, um plano de poupança reforma, mas não para a reforma. Estranho, eu sei, mas irás entender dentro de poucos momentos. Poucos momentos? Não, poucos minutos. Mas também são poucos momentos. Atenção, às exceções daquilo que eu vou dizer, ainda para mais agora com os PPRs mais modernos, mas para mim os PPRs, tal como são usados, são como se fossem aquele jogador que te vendem como se fosse uma grande estrela, pagas vários milhões por ele e depois de repente ele não enquadra uma única bola à baliza. Era incrível na teoria, até passar a jogar no banco. O que eu fiz com o meu PPR foi pegar no flop e transformá-lo naquela contratação de inverno que vira o clube do avesso, para a positiva. Ou seja, é algo para atacar no imediato e não para atacar daqui a 40 anos. Tornámo-lo no fundo um jogador ali com fintas novas, com uma capacidade de marcar golo quando os outros menos esperam. Segundo a DEC Proteste, os melhores 8 PPRs dos últimos 10 anos tiveram rentabilidades ali a rondar o 1,5% e os 4,3% ao ano. O que para um plano futuro não é assim muito agradável, já para não falar das suas grandes taxas de gestão. Em média, com todos os encargos, nós temos de esperar a taxa ali a rondar 1,5% anual, podendo variar um pouco para baixo ou um pouco para cima. E esta comissão é aquilo que come muito do nosso investimento. Para tu perceberes a diferença, vamos supor que eu invisto 200 euros por mês no ETF e 200 euros num PPR e ambos rendem 10%. Em média, obviamente. E, um PPR que renda 10% é um bom PPR. Vou manter ambos durante 40 anos, só que o meu ETF custa anualmente 0,0% na sua gestão. Já o meu PPR vai-me custar 1,5% na sua gestão. Ou seja, as regras são exatamente iguais, só muda esta taxa de gestão. Seguindo estas regras, com o ETF eu acabaria com 521.104 euros brutos, ou seja, antes dos descontos, e com o PPR acabaria com 354.819 euros brutos. Isto é muita diferença e a maioria das pessoas não tem noção disto, mas é verdade. Agora, isto tudo também mudará um pouco de figura quando nós entendemos o que é que os PPRs oferecem, que os ETFs não. A começar pelos descontos. Enquanto no ETF no mínimo tu descontas 19,6%, nos PPRs tu consegues descontar apenas 8%, o que é ridículo, é muito bom. Ao contrário do máximo que tu podes pagar num ETF, que são 28%, o máximo que tu podes pagar num PPR são 21,5%, se vendes o teu investimento antes de completares 5 anos. Não completares 5 anos, porque tu com 5 anos não vais estar a investir certamente. Nem vais conseguir estar a perceber o que eu estou a dizer, vou parar com isto. Ou seja, não és tu que tens que fazer os 5 anos, são os ETFs, tu com 5 anos também não ias estar a ver este vídeo, certamente. Continuando, entre 5 a 8 anos a taxa desce para 17,2% e acima destes tais 8 anos pagas 8,6%. Como é que nós chegamos aos 8%? Depois, quando atinge a reforma, por velhice ou a partir dos 60 anos, aí sim já és taxado nos 8%. Estes 8% também podem ser aproveitados antes da reforma se tu tiveres uma doença grave, incapacidade permanente para o trabalho, desemprego de longa duração ou para o pagamento da prestação da casa. Isto tudo, caso também o tenhas há mais de 5 anos. Há pouco fizemos uma simulação de um ETF e de um PPR a 40 anos e se aplicássemos estas taxas que acabámos de ver aos resultados brutos, tanto na taxa dos ETFs como a do PPR, o valor líquido do ETF daria 435.705 euros e para o PPR daria 328.900
1.536€. Ou seja, mesmo com a vantagem fiscal, continua a não compensar o PPR. Mas então, continua a questão, porque é que eu faço os dois? Já estás quase pronto para ouvir o meu plano e o porquê disto, mas ainda temos umas informações fundamentais a analisar para, mais uma vez, conseguires compreender quando eu te partilhar. Os PPRs ainda têm um truque na manga. Tu consegues ir buscar um bom montante de incentivos fiscais no IRS. A regra é que podes deduzir 20% do valor anual que investes nos PPRs. O teto máximo que tu consegues ir buscar é que varia depois consoante a tua idade. Vamos ver isto na prática. Se tu tiveres menos de 35 anos e investires 2.000€ por ano, podes ir buscar o valor máximo, que são os 400€. Ou seja, são 20% de lucro direto. Se investires menos, consegues deduzir 20% disso. Se investires mais, já não consegues ir buscar mais nada, apenas nesse incentivo fiscal. Se tiveres entre 35 a 50 anos, consegues deduzir até 350€ por ano, com um investimento de 1.750€, e se tiveres mais de 50, consegues ir buscar um máximo de 300€, com um investimento de 1.500€ ao ano. Já as vantagens são as altíssimas taxas de gestão e os rendimentos médios mais baixos. Já para não falar que se tu tiveres que fazer um levantamento precoce fora das regras, perderás muitos incentivos fiscais. Com estas informações, agora sim, estás pronto para entender o meu plano. Como eu te disse, eu quero ter um bom jogador na academia, que seja formado ao longo do tempo e que no fim eu consiga vender a um grande clube, mas enquanto isto, eu não quero ficar a seco. E já que o meu país me dá um benefício fiscal, eu não posso queixar daquilo que eu não tenho, se depois eu também não aproveito aquilo que me dão. Então todos os anos eu faço ali aquela contrataçãozinha de inverno para me trazer resultados mais imediatos e me levantar ali o clube nos próximos 5 anos. No fundo, eu uso os ETFs para a minha reforma, tenho o equilíbrio ideal de risco, de retorno, juros compostos, consigo alavancar muito o meu dinheiro, principalmente comparando com ele se estivesse parado no banco, porque pá, é fácil, as taxas de gestão são baixas, o imposto agora foi ajustado, faz todo o sentido para o meu plano de longo prazo. Já o PPR, eu tenho duas utilidades para ele. Primeiro, vou buscar 20% de retorno direto na altura do IRS. No meu caso, vou buscar 400€ todos os anos. E quando passarem os 5 anos, irei usá-los para bater no meu crédito de habitação com um imposto mínimo de 8%. Ou seja, eu tenho um objetivo de longo prazo e outro de curto e médio prazo. O PPR que eu estou a usar para isto. Antes de tu apresentar, deixa-me só falar de um dos calcanhares daqueles que o meu plano tem e que os PPRs têm no geral. Primeiro, se tu quiseres levantar o PPR antes do tempo, sem ser pelas regras que eu disse, da velhice, da incapacidade e tudo mais, para além de teres de pagar uma taxa maior, como já te mostrei, terás de devolver todo o benefício fiscal que tu recebeste até então. Ou seja, se tu recebeste 400€ durante 3 anos, vais ter que devolver esses tais 1.200€, o que é uma chatice. Para além disto, existem limites globais de dedução à coleta. Ou seja, sabes aquele valor que tu vais abater no IRS através das tuas faturas, vais pôr o teu número de contribuinte na restauração, no material para casa, nos telemóveis, e isso tem um limite. Ou seja, imagina que ainda consegues descontar mais 200€, mas tu vais receber 400 com os PPRs, tu só consegues aproveitar 200€ desses 400, o que é um calcanhar daqueles. Quais é que são os limites? Se tu estiveres no primeiro escalão do IRS, que no momento deste vídeo está com rendimentos anuais até 7.703€, não há limite. Podes descontar aquilo que tu quiseres. Mas também se estiveres neste cenário é pouco provável que estejas a investir, a não ser que não tenhas despesas. Depois, entre o segundo e o oitavo escalão, que variam entre os 7.703€ e os 80.000€, tens o limite que pode variar entre os 1.000 e 2.500€. Para saberes o valor exato, tens de calcular uma fórmula. Eu posso deixar essa fórmula na descrição para depois tu conseguires ver. No nono escalão, ou seja, acima dos 80.000€ anuais que tu recebas, o limite das deduções são 1.000€. Uma boa forma de ver se estás perto destes limites de deduções à coleta é através da aplicação do e-faturas, que vai lá dizendo o valor que tens a receber acima perspectiva. Se por acaso tu estiveres então perto deste limite, basta ajustares aquilo que tu queres investir para a dedução que ainda consegues ir buscar. Ou seja, imaginam que te sobram 100€, como tem que equivaler a 20% daquilo que tu investiste, basta investir 500€ em vez de 2.000, por exemplo. Agora sim, em que PPR é que eu estou a investir e porquê? Não quero que seja algo muito arriscado, porque quero chegar ao aumento de pagamento da prestação da casa com dinheiro. Por outro lado, não quero algo que seja também mega seguro, porque quero pelo menos tentar recuperar a inflação. Um instrumento que eu conheço muito bom e confio são os ETFs, então procurei um fundo com uma carteira maioritariamente focada em ETFs. Com isto cheguei à conclusão que queria seguir o PPR Golden SGF ETF. Para subscrever o PPR basta ir ao site deles, estará o link também na descrição. Para a possível questão, e se chegares à altura de usares o dinheiro do PPR e estiver negativo? Também pode ser o caso, o PPR será uma ajuda a bater na minha casa, no máximo terei que esperar um pouco para o poder usar até valorizar novamente. Esse PPR no fundo será uma ajuda e não uma necessidade, então também não é muito grave. Mas eu até aqui expliquei o processo de pensamento de venda dos PPRs, mas e dos ETFs? Quando vender? Que estratégia usar? Como é que eu declaro esses valores? Se quiseres saber a resposta a estas perguntas importantíssimas, clica neste vídeo aqui onde eu te mostro o pensamento que terás de usar para venderes o teu primeiro investimento. Não só isto, como para o venderes na melhor altura. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemo-nos para a semana e tchau!